Belarmino chega a Barro Preto disposto a acertar as contas com Carrapato, mas um enorme engano acaba colocando a vida do padre Viriato em perigo. Enquanto isso, uma onda de medo toma conta da cidade, transforma um desfile em um verdadeiro pesadelo e deixa Lúcia diante da maior tragédia de sua vida. Assim que coloca os pés em Barro Preto acompanhado de seus homens, Belarmino inicia uma verdadeira caçada. Determinado a encontrar Carrapato a qualquer custo, ele segue pistas até chegar à igreja. Lá, porém, acaba se deparando com alguém que o deixa completamente convencido de que encontrou o seu alvo. Ao ver Viriato, a semelhança entre os irmãos é suficiente para despertar toda a fúria do cangaceiro. Belarmino se aproxima devagar, o olhar carregado de ódio. Achou mesmo que conseguiria escapar de mim? Sem entender o que está acontecendo, Viriato sente o coração disparar. Suas mãos tremem enquanto ele tenta explicar a situação. Vocês cometeram um engano. Eu não sou quem vocês estão procurando. Sou o irmão gêmeo dele. Mas a tentativa de se justificar só aumenta a irritação de Belarmino. O homem abre um sorriso cruel. Irmão gêmeo, você acha mesmo que eu vou cair nessa conversa? Viriato sente o medo tomar conta dele. Por um instante, pensa em fugir, mas o corpo simplesmente não reage. Antes que consiga fazer qualquer coisa, os capangas avançam e o cercam sem piedade. Em poucos segundos, ele é levado à força, completamente impotente diante da situação. Sem imaginar o erro que acabaram de cometer, eles seguem acreditando que finalmente capturaram Carrapato. Enquanto isso, no Grêmio Recreativo, o desfile continua. Virgínia atravessa a passarela sob aplausos e elogios. Durante alguns instantes, parece que nada será capaz de estragar aquele momento. Mas tudo muda quando Adonis invade o local desesperado. Ofegante, quase sem conseguir falar, ele chama a atenção de todos. Belarmino chegou à cidade. O silêncio toma conta do ambiente. Todas as atenções se voltam para ele. Então, sem conseguir esconder o nervosismo, Adonis faz um alerta ainda mais preocupante. Protejam suas casas, protejam seus negócios, protejam suas famílias. As palavras caem como uma bomba. O medo se espalha imediatamente. Em questão de segundos, o salão mergulha no caos. Pessoas correm para todos os lados. Cadeiras são derrubadas. Objetos decorativos caem no chão. Gritos ecoam por toda parte. Quem tenta sair acaba empurrando quem está na frente. A confusão se torna incontrolável. Lúcia e Teresa ainda tentam acalmar os presentes, mas suas vozes desaparecem em meio ao barulho da multidão apavorada. Do lado de fora, a situação é ainda pior. A presença dos homens de Belarmino pelas ruas aumenta a sensação de insegurança. Cada esquina parece esconder uma nova ameaça. Ao perceber o desespero tomando conta da cidade, Lúcia sente um frio percorrer seu corpo. De repente, uma preocupação invade seus pensamentos. O ateliê. Ela aperta a mão de Tonho. Nem precisa dizer nada. Pela expressão da jovem, ele entende imediatamente o que está passando por sua cabeça. Os dois começam a correr. Mas, quando finalmente chegam ao local, encontram uma cena devastadora. Lúcia para bruscamente. Por alguns segundos, fica sem reação. Diante dela está o ateliê completamente destruído. O choque é tão grande que ela solta um grito desesperado. Tonho também fica paralisado. Sem conseguir conter as lágrimas, Lúcia observa os estragos ao redor. Não, isso não pode estar acontecendo. A voz sai falha. Cheia de dor, ela percorre o local com os olhos e vê apenas destruição. Os vestidos desapareceram. Os tecidos sumiram. As máquinas foram levadas. Tudo aquilo que construiu com tanto esforço parece ter sido arrancado dela de uma só vez. Tomada pelo desespero, Lúcia leva as mãos ao rosto. Mama, eu perdi tudo, estou arruinada. Tonho aperta Lúcia contra o peito ao vê-la desmoronar diante daquela tragédia. Ele gostaria de encontrar alguma palavra capaz de aliviar a dor da jovem, mas sabe que nenhuma promessa seria suficiente naquele momento. Tudo o que construíram parecia ter desaparecido diante de seus olhos. Lúcia continua chorando. As pernas já não sustentam o peso do desespero. Aos poucos, ela perde as forças e acaba se ajoelhando no chão. Tonho permanece ao seu lado. Os dois ficam cercados pelos destroços do ateliê, encarando o resultado de uma destruição que parece impossível de reparar. Enquanto isso, Carrapato atravessa as ruas da cidade às pressas. Assustado, ele olha para todos os lados, tentando evitar qualquer encontro indesejado. O coração dispara.
A respiração fica cada vez mais pesada. Meu Deus do céu! Belarmino chegou. Ele passa a mão pelo rosto, completamente nervoso. Se ele está aqui, é porque veio atrás de mim. Nesse instante, uma lembrança faz seus olhos se arregalarem. O dinheiro. Todo o dinheiro continua escondido na igreja. Carrapato muda de direção imediatamente. Na pressa, tropeça e cai no meio da rua. Mas se levanta quase no mesmo segundo. Sem perder tempo, volta a correr. Preciso pegar o dinheiro e sair daqui antes que seja tarde. Em outro ponto da cidade, Belarmino leva Viriato para um galpão abandonado. O lugar é escuro, silencioso, e aumenta ainda mais o medo do padre. Mesmo abalado, Viriato continua tentando explicar a verdade. Vocês cometeram um erro. Eu não sou Carrapato. Mas suas palavras parecem não ter qualquer efeito. Belarmino o coloca sentado sobre uma caixa velha e permanece observando cada movimento dele. Então fala em tom firme. Pode parar de insistir. Eu conheço você melhor do que imagina. A indignação toma conta de Viriato. Eu já disse que não sou Carrapato. Nós somos irmãos gêmeos. Sou um homem de Deus. O olhar de Belarmino se torna ainda mais ameaçador. Imediatamente, o padre se cala. O silêncio domina o galpão por alguns instantes. Então, para surpresa de todos, Belarmino faz uma pergunta completamente inesperada. Quem é a melhor cozinheira desta cidade? Viriato franze a testa. Sem entender nada, responde. Como é? Belarmino se aproxima lentamente. Você ouviu muito bem. O padre sente o cheiro desagradável do homem e vira o rosto, desconfortável. Com a voz trêmula, acaba respondendo. Geralda. Ela tem uma pensão. Costumo fazer minhas refeições lá. Belarmino sorri. Em seguida, olha para um de seus comparsas. Montanha, vá buscá-la. Ao ouvir aquela ordem, Viriato sente um aperto no peito. O arrependimento surge imediatamente. Sem querer, ele pode ter colocado mais uma pessoa inocente nas mãos daquele criminoso. Pouco tempo depois, a tensão toma conta da pensão de Geralda. Adonis assume a liderança dos preparativos. Onildo ajuda a reforçar as entradas. Belmira corre de um lado para o outro. Até Ritinha participa da proteção do local. Janelas são bloqueadas. Móveis são arrastados. Tábuas são pregadas nas portas. Todos tentam criar uma barreira contra qualquer invasão. Mas o medo continua crescendo. De repente, um estrondo violento ecoa pela casa. Todos se assustam. O grupo recua imediatamente para um canto. Ninguém consegue reagir. A porta principal é derrubada com brutalidade. Logo em seguida, Montanha atravessa a entrada como se os obstáculos não existissem. Ele observa cada rosto presente. Então pergunta: qual de vocês é Geralda? O silêncio toma conta do ambiente. Montanha continua. Carrapato mandou buscar ela. Ao ouvir aquele nome, Belmira compreende imediatamente o que está acontecendo. O sangue parece desaparecer de seu rosto. Adonis não pensa duas vezes. Ele avança para proteger a mãe. Você não vai encostar nela. Montanha apenas o encara, sem demonstrar qualquer preocupação. Então retira o objeto que carregava nas costas e aponta em sua direção. Tem certeza que quer me impedir? Adonis congela. Por mais que queira reagir, sabe que qualquer movimento pode colocar todos em perigo. Aproveitando a hesitação do policial, Montanha agarra o braço de Geralda. Ela tenta se soltar, grita por ajuda, se debate, mas não consegue escapar. Desesperado, Adonis dá um passo à frente mais uma vez. Antes que consiga fazer qualquer coisa, Montanha ergue o objeto para o alto. Um estampido ensurdecedor corta o ar. O som ecoa por toda Barro Preto. A vários metros dali, Carrapato escuta o disparo. No mesmo instante, o medo volta a dominar seus pensamentos. Ele percebe que a situação está ficando cada vez mais perigosa. Carrapato acelera ainda mais os passos e finalmente consegue entrar na igreja. Ofegante, ele olha ao redor. Viriato, irmão, você está aqui? Mas nenhuma resposta vem. O único som que chega até seus ouvidos é o tumulto que domina as ruas de Barro Preto. Aos poucos, uma sensação terrível toma conta dele. A igreja está vazia. Viriato não está ali. Tentando manter a calma, Carrapato segue até a sacristia.
Sem perder tempo, começa a reunir seus poucos pertences. Roupas, objetos pessoais e tudo o que acredita ser importante acabam jogados às pressas dentro de um saco. Quando termina, respira fundo e se vira para sair. Mas leva um susto. Belmira está parada diante dele. O olhar da jovem é duro, cheio de mágoa. Por um instante, Carrapato sente um alívio enorme ao vê-la. Ele abre os braços. Filha, ainda bem que você está aqui. Mas Belmira recua imediatamente. Não encoste em mim. As palavras atingem Carrapato como um golpe. Sem entender a reação, ele tenta se aproximar novamente. Belmira, porém, continua firme. Tudo o que está acontecendo é culpa sua. Carrapato balança a cabeça. Não, você não pode dizer isso. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. A jovem sente os olhos se encherem de lágrimas. Mas não volta atrás. Foi você quem provocou tudo isso. Foi você quem fugiu de Belarmino. Agora a cidade inteira está pagando o preço. Carrapato permanece em silêncio. Pela primeira vez, não encontra argumentos para se defender. Belmira continua. A voz embargada pela emoção. Um dos homens dele levou Dona Geralda. E disse que estava com Carrapato. Ela respira fundo. Então encara o pai. Mas você está aqui. A compreensão surge imediatamente. Carrapato empalidece. Então, Belmira completa. Ele está com Viriato. Aquelas palavras destroem qualquer resistência que ainda existia dentro dele. O saco cai de suas mãos. Os pertences se espalham pelo chão. Carrapato se ajoelha. O peso da culpa finalmente se torna impossível de ignorar. As lágrimas começam a escorrer. Belmira o observa por alguns segundos. Mas não demonstra pena. Chorar não vai resolver nada. Carrapato abaixa a cabeça. A jovem se aproxima. Você passou a vida inteira fugindo. Ela respira fundo. Agora chegou a hora de fazer o contrário. Os olhos de Carrapato encontram os dela. Belmira continua. Você disse que queria reconquistar minha confiança. A voz dela vacila por um instante. Mas logo recupera a firmeza. Então prove. Prove que está disposto a arriscar a própria vida para salvar seu irmão. Carrapato não responde. Nem precisa. Pela primeira vez, ele aceita que Viriato está correndo perigo por causa dele. Enquanto isso, no galpão abandonado, Geralda é levada pelos homens de Belarmino. Assim que entra no local, ela encontra Viriato. O espanto é imediato. Padre, o que está acontecendo? Viriato suspira profundamente. Exausto. Abalado. Eles acreditam que prenderam Carrapato. Geralda olha para ele sem entender. Então o padre esclarece. Carrapato é meu irmão gêmeo. A revelação deixa Geralda completamente surpresa. Como assim? Com tristeza, Viriato continua. Eu o mantinha escondido na igreja. O choque aumenta ainda mais. Então era ele quem você e Belmira estavam ajudando todo esse tempo. Viriato apenas confirma com a cabeça. Mas Geralda ainda não terminou de compreender toda a verdade. De repente, seus olhos se arregalam. Ela leva a mão à boca. Espera. Carrapato é o pai de Belmira. Sem forças para esconder a verdade, Viriato abaixa a cabeça. As lágrimas escorrem silenciosamente por seu rosto. Ele mal consegue responder. Diante daquele sofrimento, Geralda sente toda a revolta desaparecer. Movida por uma compaixão sincera, ela se aproxima e o abraça. Pela primeira vez desde que tudo começou, Viriato encontra um pequeno conforto em meio ao caos. Em outro ponto da cidade, Carrapato chega à delegacia. O cenário é de completa desordem. Policiais correm de um lado para o outro. Moradores entram desesperados em busca de ajuda. Presos aproveitam a confusão para causar problemas. A tensão está por toda parte. Fortunato avista o homem vestido como padre e se aproxima. Viriato, o que está acontecendo? Carrapato o interrompe imediatamente. Eu não sou Viriato. O delegado fica sem entender, mas Carrapato continua antes que ele faça perguntas. Depois eu explico tudo. Ele respira fundo. Então afirma. Neste momento, o mais importante é que encontrei uma forma de encurralar Belarmino e seus homens. Enquanto isso, na fazenda do Coronel Casimiro,
As portas permanecem abertas para acolher os moradores que buscam proteção. Famílias inteiras chegam ao local. Entre elas estão Lúcia, Tonho e seus parentes. Logo todos descobrem a destruição do ateliê. A notícia provoca indignação e tristeza. Mirinho fica profundamente abalado ao saber do prejuízo sofrido por Lúcia. Instintivamente, ele dá um passo na direção da jovem. Mas Virgínia segura seu braço antes que ele consiga dizer qualquer coisa. Nada disso. O tom dela é frio, sem demonstrar a menor compaixão. Ela não merece pena. Virgínia mantém o olhar frio e dispara sem qualquer compaixão. Ainda mais na frente de todas essas pessoas que seu pai está protegendo. O comentário provoca desconforto imediato entre os presentes. Antes que a discussão aumente, Casimiro toma a dianteira. Com a voz firme, ele chama a atenção de todos que estão reunidos na fazenda. Eu, Tonho e os trabalhadores do engenho estamos preparados para defender este lugar. Ele faz uma breve pausa. Depois continua. Mas cada um precisa tomar cuidado. Se Belarmino aparecer por aqui, ninguém sabe até onde essa situação pode chegar. As palavras do coronel aumentam a preocupação dos moradores. Olhares apreensivos se cruzam por toda a sala. Ninguém consegue esconder o medo. Enquanto isso, no galpão abandonado, Jiboia surge carregando várias caixas. Capitão, trouxemos mais mantimentos. Belarmino observa a movimentação e logo encara Geralda. Ouviu isso? Pode começar a preparar nossa comida. Geralda sequer tem tempo para responder. A porta se abre novamente. Montanha entra às pressas. Visivelmente agitado. Capitão, temos um problema. Belarmino franze a testa. O que foi agora? A polícia armou uma emboscada na praça. Já pegaram vários dos nossos homens. A notícia faz a irritação explodir. Belarmino fecha os punhos. Os olhos se enchem de fúria. Estou cercado por incompetentes. Em seguida, aponta para Viriato e Geralda. Amarrem os dois direito. O tom se torna ainda mais ameaçador. E não deixem nossos convidados escaparem. Logo depois, ele se vira para os homens que ainda restam. Vamos mostrar ao delegado quem realmente manda nesta cidade. Poucos instantes depois, o galpão fica quase vazio. Viriato e Geralda permanecem sozinhos. Amarrados. Inseguros. Os dois trocam um olhar preocupado. O silêncio parece ainda mais assustador do que a presença dos criminosos. De repente, a porta se abre. Os dois se assustam imediatamente. Instintivamente, unem as mãos. Em silêncio, começam a rezar. Passos ecoam pelo galpão. Lentos. Firmes. Uma sombra surge no chão. Cada vez mais próxima. Até que o visitante finalmente aparece. É Carrapato. Geralda arregala os olhos. Surpresa com a semelhança impressionante. Meu Deus, vocês são exatamente iguais. Apesar da tensão, Carrapato esboça um sorriso discreto. Por isso somos irmãos gêmeos. Só então Geralda reconhece o homem das poucas vezes em que ele apareceu na pensão. Sem perder tempo, Carrapato corre até eles. Começa a soltar as cordas. Precisamos sair daqui imediatamente. Mas Viriato não facilita. Assim que é libertado, encara o irmão com dureza. Não pense que isso apaga o que aconteceu. Carrapato baixa os olhos. Viriato continua. Tudo isso começou por sua causa. A culpa atinge Carrapato em cheio. Mesmo tentando controlar as emoções, sua voz falha. Eu sei. Ele respira fundo. Belmira já me fez enxergar isso. O silêncio se instala por alguns segundos. Então Carrapato completa. Mas eu não posso perder a confiança que comecei a reconquistar. Viriato o encara sem piedade. Você já perdeu. Uma lágrima escorre pelo rosto de Carrapato. Mesmo assim, ele não recua. Talvez tenha razão. Ele engole seco. Mas ainda quero consertar tudo o que fiz. Sem tempo para prolongar a discussão, os três deixam o galpão rapidamente. Do lado de fora, uma surpresa os espera. Perto do portão, Belmira já está com uma carroça preparada. Assim que os vê, ela grita. Entrem logo. Carrapato ajuda Viriato e Geralda. Em seguida assume as rédeas. A carroça dispara pela estrada. Durante o trajeto, eles passam próximos à praça. De longe,
Conseguem ver a confusão entre policiais e os homens de Belarmino. Mas não param. Continuam avançando. Pouco depois, Viriato quebra o silêncio. Para onde estamos indo? Carrapato olha para a estrada à frente. Então responde: cumprir uma promessa. Enquanto isso, na fazenda de Casimiro, a tensão continua. Todos permanecem atentos a qualquer sinal de perigo. Até que Tonho percebe uma movimentação do lado de fora. Tem alguém vindo. O alerta provoca apreensão imediata. Algumas pessoas se levantam. Outras procuram se esconder. Mas Tonho continua observando. Então seus olhos se arregalam. Esperem. Ele dá mais alguns passos em direção à porta. Acho que é o padre Viriato. Lúcia não perde tempo. Corre para abrir a entrada. Logo surgem Viriato, Belmira e Geralda. O alívio toma conta de todos. Adonis corre imediatamente para abraçar a mãe, visivelmente emocionado por vê-la em segurança. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo atrás dele surge Carrapato. O ambiente inteiro mergulha em silêncio. Todos observam o homem. Depois olham para Viriato. O choque é inevitável ao perceberem que os dois são idênticos. Carrapato respira fundo. Finalmente decide enfrentar a verdade. Belarmino está em Barro Preto por minha causa. Ninguém diz uma palavra. Ele continua. Eu o traí. Eu fugi. E agora toda a cidade está pagando por isso. A vergonha é evidente em seu rosto. Mesmo assim, ele segue em frente. Por isso vou me entregar. É a única forma de acabar com tudo isso. Murmúrios se espalham pelo local. Mas Carrapato ainda não terminou. Ele olha diretamente para Lúcia. E toma coragem para fazer uma nova confissão. O que aconteceu com seu ateliê não foi obra de Belarmino. A revelação provoca espanto imediato. Carrapato abaixa a cabeça. Fui eu quem destruiu tudo. O silêncio se torna absoluto. Então ele completa. Virgínia e Sebastião me pagaram para fazer aquilo. Todos se voltam para Virgínia. A expressão da jovem muda completamente. O rosto perde a cor. As mãos tremem. Pela primeira vez, ela parece realmente assustada. Carrapato volta a olhar para Lúcia. Seus vestidos não foram destruídos. A jovem arregala os olhos. Eles estão escondidos atrás da prefeitura, dentro de uma grande lata de armazenamento. Em seguida, ele retira um envelope. Estende para ela. Este é o dinheiro que recebi. A voz sai carregada de arrependimento. Use para reparar os danos que causei. Lúcia pega o envelope lentamente. Ainda sem conseguir processar tudo o que acabou de ouvir. Carrapato observa os rostos ao redor. A reprovação. A decepção. O desprezo. E, naquele momento, sente que merece cada um daqueles olhares. Carrapato permanece em silêncio por alguns segundos. O peso de tudo o que fez ainda está estampado em seu rosto. Então seus olhos encontram os de Viriato. Depois os de Belmira. Apesar da tristeza, ele consegue esboçar um pequeno sorriso. Um sorriso sincero. Talvez o primeiro em muito tempo. Sem dizer mais nada, ele se despede dos dois apenas com um olhar carregado de significado. Viriato retribui em silêncio. Belmira também. Nenhum deles sabe o que acontecerá dali para frente. Mas ambos percebem que, pela primeira vez, Carrapato está disposto a assumir as consequências de seus atos. Logo depois, ele se vira. Caminha em direção à saída. Sem hesitar. Sem tentar fugir. Sem procurar uma desculpa. Apenas segue adiante com a decisão de se entregar a Belarmino e colocar um fim naquela perseguição. Pouco tempo depois, o som da carroça vai desaparecendo ao longe. O silêncio toma conta da fazenda. Mas dura apenas alguns instantes. A atenção de todos se volta para Virgínia. Agora, não há mais para onde escapar. Nem mentiras para esconder a verdade. Sentindo dezenas de olhares sobre si, ela engole seco. O nervosismo é evidente. Eu posso explicar. A voz sai fraca. Insegura. Lúcia então dá alguns passos à frente. Os olhos ainda estão marejados pelas emoções daquele dia. Mas sua expressão demonstra firmeza. Não precisa explicar nada. Virgínia tenta falar novamente. Mas Lúcia a interrompe. Agora tudo está perfeitamente claro. A jovem respira fundo. E continua.
Assim que o delegado resolver os problemas causados por Belarmino, eu mesma vou prestar queixa contra você. Virgínia sente o chão desaparecer sob seus pés. Ela abre a boca para se defender, porém não consegue dizer quase nada. Nesse momento, Diógenes segura seu braço. A decepção em seu rosto é impossível de esconder. Marta também se aproxima. Os dois não tentam protegê-la. Muito pelo contrário. Diante de todos os presentes, começam a repreendê-la duramente. Cada palavra pesa como um castigo. Cada crítica aumenta ainda mais sua humilhação. Virgínia sente o rosto queimar. O constrangimento se torna insuportável. Durante tanto tempo, ela sonhou em ver Lúcia derrotada. Queria assistir a rival perder tudo. Queria vê-la humilhada diante da cidade inteira. Mas o destino resolveu inverter completamente a situação. Agora era ela quem estava sendo julgada. Ela quem estava sendo exposta. Ela quem carregava toda a vergonha. Nem mesmo a confusão provocada por Belarmino foi capaz de esconder seus crimes. A verdade finalmente veio à tona. E todos testemunharam sua queda. O que você achou da atitude de Carrapato ao arriscar tudo para salvar o padre Viriato? E que nota, de 0 a 10, ele merece por ter revelado a verdade sobre Virgínia diante de toda a cidade? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela.